Mais do que apenas uma história sobre relacionamentos e desventuras românticas, 500 Dias com Ela é um filme sobre desconfiança. Não com relação à história em si, mas aos elementos narrativos que o filme introduz e, certo tempo depois, faz questão de desmentir. A gente percebe isso logo na introdução, quando o diretor ele insere uma nota dizendo que o filme se trata exclusivamente de uma obra de ficção e não é baseado em ninguém. E segundos depois, desmente a própria informação com uma piada. Em outro exemplo, os primeiros segundos mostram Tom e Summer juntos no dia 488, com uma aliança na mão da garota. Porém, o narrador faz questão de dizer logo no início que o filme não se trata de uma história de amor. A gente não percebe, mas uma sensação de dúvida acaba surgindo na nossa cabeça. Em quem devemos acreditar? Então o filme ele meio que condiciona a gente a duvidar de qualquer afirmação que dependa de interpretação para ser considerada. Bom, uma das principais discussões do filme, que é representada na personalidade de Tom, é a questão da famosa busca pela pessoa certa. Summer ela é introduzida na história com uma visão cética desse conceito, até o ponto em que ela conhece um outro rapaz e então passa a ter um pensamento bem parecido com o de Tom. Ele, por outro lado, sempre acreditou nessa ideia. Mas o filme não deixa essa interpretação ao acaso. As cores, que geralmente são fundamentais no trabalho de imprimir uma sensação na mente do espectador, no caso de 500 Dias com Ela, elas atuam de forma a trazer a sensação de que Summer não é a garota certa para Tom. A gente vê esse argumento também nos diálogos e nas atitudes que ela repete enquanto eles estão juntos, porém a cor funciona aqui como uma espécie de força onisciente às ações e aos pensamentos dos personagens. Ela atua de forma alheia à história. Numa visão mais subjetiva, dá até para dizer que ela representa o que conhecemos de destino. No filme, as cenas geralmente possuem uma cor dominante, e também os personagens. Tom ele é sempre apresentado usando roupas de cor marrom ou bege. Sempre que o vemos, ele está vestindo essa combinação ou o ambiente em que ele se encontra respeita esse padrão. Além disso, também os seus olhos castanhos intensificam essa escolha. Já a Summer, por outro lado, ela representa o azul. Ela se veste dessa cor e os ambientes relacionados a ela também seguem esse estilo. Como a gente pode ver aqui o exemplo da casa dela, e também o background de outros ambientes em que ela geralmente está inserida. E também, claro, seus olhos que são azuis. Dá para perceber isso muito bem nessa tela que condensa todos os frames do filme numa imagem só. A gente consegue ver a predominância do marrom, já que a história ela é contada do ponto de vista de Tom, mas também algumas aparições do azul em diferentes tonalidades. Sempre que Tom e Summer aparecem juntos, a gente consegue perceber que o cenário ele assume uma coloração azul, independente de onde eles estejam. E nessa cena aqui, por exemplo, apesar deles estarem no apartamento de Tom, o background ele assume uma tonalidade azul. Isso representa Tom tentando se inserir no mundo de Summer, porém falhando constantemente. Ele continua sempre vestindo marrom em todos os momentos. O filme usa essa divisão de cor para expressar que os dois personagens são pessoas incrivelmente diferentes. Vamos analisar essa cena da manhã após eles dormirem juntos pela primeira vez. Todo mundo que participa da dança veste alguma tonalidade de azul, indicando que é aqui a primeira vez em que Tom se vê inserido no mundo de Summer. Mas ele continua vestindo as mesmas cores de sempre, criando aí uma sensação levemente incômoda na coreografia, como se algo não combinasse ou estivesse fora de lugar. Bom, depois que eles se separam, o ambiente ao redor de Tom volta aos poucos a ser exibido com cores que o representam. Isso fica bastante perceptível no momento em que eles se encontram no trem e também nessa cena que compara as expectativas com a realidade. Por mais que Tom continue tentando, essa divisão de cor mostra claramente que ele não está mais inserido no mundo de Summer. E a cena final do filme também reforça essa teoria. O interior do prédio onde Tom vai fazer a entrevista é marrom. Ele finalmente está no lugar certo, tentando aí a entrada em uma área que ele tanto gosta. Parece que as cores finalmente combinam com o seu destino de se tornar um arquiteto. Mas como o filme ele é essencialmente sobre relacionamentos, a coisa toda não podia terminar aqui. Bom, acontece que Tom conhece Auron, que ao contrário de Summer apresenta na pele, nos cabelos e também nos olhos cores que regem o mundo de Tom. E se isso não é prova bastante, o nome das personagens representa muito bem essa divisão de cores. Enquanto que o verão é geralmente representado pelo azul, o outono é claramente uma estação que remete ao marrom, exatamente a cor do protagonista. Existem aí várias razões literais pelas quais Summer deixou Tom, é claro. Mas é interessante a gente encarar o uso das cores nesse filme em específico como uma forma de descrever as incompatibilidades dos personagens de um jeito quase subconsciente e até que de certa forma natural. Coisa que a gente também pode dizer do destino.